Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Lucas Maier e aluno de mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, e venho com o laboratório de segurança junto do professor Custódio e do Frederico explicar um pouco sobre o nosso projeto piloto que nós estamos disponibilizando durante esse evento, né? Da minha parte, eu vou falar um pouco mais sobre os certificados digitais, sobre a infraestrutura de chaves públicas que nós montamos para Moçambique, ou ICP Moçambique, como nós chamamos, e um pouco de como funciona a assinatura e a verificação mais para frente. Então, nós temos dois tipos de serviço que nós estamos disponibilizando. Um deles é uma emissão de certificados junto com a chave privada, ou seja, essa é a parte tradicional. Nós temos uma estrutura, uma cadeia de certificação, que ao vocês se identificarem depois de cadastrado tudo com o provedor de identidade eletrônica que o Frederico tem um vídeo explicando, isso vai ser vocês vão se conectar com uma C online que vai emitir um certificado e um par de chaves para vocês conseguirem experimentar como é feita toda essa parte de certificação e segurança e chaves privadas atualmente, tradicionalmente, digamos. Então, vocês vão ter a chave, vocês vão ter que cuidar da chave de vocês, é muito importante, porque o certificado nesse tipo de esquema tradicional, ele, ele liga a pessoa, a entidade, ou seja, vocês que emitirem o certificado, a essa chave privada. Como vocês vão ter a chave privada em mãos, vocês também têm que cuidar dela, é a responsabilidade de vocês manter ela segura. O segundo serviço que nós estamos disponibilizando é um serviço de assinatura onde você não precisa cuidar da chave ou do certificado. No, querendo, em resumo, vocês não vão ter um certificado para cuidar. Vocês vão ter um documento, ele vai estar assinado com todas as informações de vocês que vêm do serviço eletrônico de identidade e tudo que era para ser feito usando a chave vai ser feito lá num serviço de assinatura. Esse serviço de assinatura ele vai criar o par de chaves, ele vai criar o certificado, a C de certificados de assinatura única, ou CERT AU, ela vai emitir um certificado. Esse certificado vai estar atrelado ao documento que vocês querem assinar e assim a chave, além de estar ligada ao usuário, a vocês, ela também vai estar ligada ao documento. Então, isso é um negócio que eu vou mostrar um pouco mais para frente, como ela está dentro do certificado, ela vai ter um resumo lá, vai ter um número, um hexadecimal ligando tudo isso junto. Então, uma infraestrutura de chaves públicas genérica, assim, não a que a gente está disponibilizando para vocês, ela tem algumas coisas bem diferentes umas das outras. Então, um ponto principal é essa AC raiz. Então, essa AC raiz, o que ela tem de tão especial? Ela é o topo da cadeia. Ninguém fala que ela é confiável. Ela mesmo diz que ela é confiável e cabe ao usuário decidir se ele confia ou não nessa AC. No caso, o certificado dela é autoassinado, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que quem pede a assinatura e quem faz a assinatura é a mesma entidade. As Cs aqui, as Cs 3, 4 e 5, elas são as Cs finais, ou seja, elas não criam mais cadeias abaixo dela. Não. O propósito delas é emitir certificados para o usuário final, para vocês. Ah, isso é feito usando uma extensão no certificado, onde ele diz é bem simples uma extensão que diz que se ela pode ou não emitir certificados de ACs. Então, essas três ACs, elas são de usuário final, elas emitem certificados digitais de usuários e atrelam chaves a usuários. E como a gente vai ver depois no nosso outro esquema, a documento também. A AC de políticas é uma C intermediária, ela geralmente é usada. É difícil tu ver um esquema igual a esse que tem uma C raiz direto com uma C final. E essa C de políticas ela é usada justamente para dizer o que as ACs abaixo dela podem ou não fazer. Tem bastante nuance, tem bastante o que ela pode ser feita, o que o uso de chave que ela tem ela pode realizar, o que ela pode assinar, o que ela pode emitir. No nosso caso, a nossa política ela é bem aberta.
Nós não estamos restringindo muito, justamente para deixar a simplicidade desse projeto piloto, desse demo, bem leve. Então, para que todo mundo consiga testar e entender, mesmo que não seja da área de segurança. Então, aqui a gente só mostra o tempo de validade dos certificados. No nosso caso, todas as ACs que não são de usuário, elas vão ter 30 anos de validade. A grande diferença é as ACs de usuário da AC tradicional e da nossa AC de certificados de assinatura única, AU. Como a tradicional, ela, bom, é tradicional, ela vai agir como é feita no resto do mundo. Então você tem o certificado de usuário, você tem a sua chave, você tem que cuidar, e ela tem uma duração geralmente de 1 ano, 3 anos, 5 anos. Claro que nós estamos falando em anos aqui nesse exemplo, e nos certificados eles vão ter anos de validade, mas nós não estamos dizendo que esse piloto vai ficar com esses certificados durante tanto tempo assim online. Claro que durante todo o evento nós vamos fazer o nosso melhor para que ele esteja. A grande diferença é que a AC Cert AU, como ela emite documentos, ela assina documentos com uma assinatura só por certificado, o usuário não precisa se preocupar com a chave e também esse documento ele não perde validade, porque o momento em que ele foi assinado, ele era válido. Então, caso alguém precise de um certificado mais recente, ele pode simplesmente pedir para o usuário que ele emita outro certificado. Ele não precisa revogar ou dizer que o certificado não é válido. Não, porque na hora que ele foi emitido, ele era. Essa é a grande diferença, essa longevidade, esse certificado de longa duração. Então, os próximos slides eles vão estar detalhando um pouco mais sobre o que é importante sobre os certificados dentro das informações de certificados. Todos eles vocês conseguem baixar e abrir no https://mz.labsec.ufsc.br, que é onde nós estamos hospedando esse serviço por enquanto. Esse site aqui. Se vocês clicarem nesse quadrado, vocês conseguem ver toda a nossa certificação, nossa cadeia de certificados. Clicando nessas bolinhas, vocês conseguem baixar os certificados e, caso esteja no Windows, é bem simples de ver toda a informação. Então, se vocês vierem aqui em detalhes, vocês conseguem ver toda a informação dentro desse certificado. As informações mais importantes são quem é o emissor, o algoritmo de assinatura, a validade dele é muito importante, o requerente, a chave pública. Isso, claro, não somos nós que vamos ler mais os programas de computador. E os pontos de distribuição. Esses pontos aqui, eles mostram para o usuário onde que eles podem ver se esse documento, esse certificado, ele ainda é válido. Então a gente pode copiar, colar aqui e a gente vai baixar isso que é uma CRL, uma Certificate Revocation List, uma lista de certificados revogados. No nosso caso, toda essa cadeia não tem nenhum certificado revogado, então, mesmo que tenha um monte de coisa escrita lá, não tem nenhum certificado ali dentro. Mas é muito importante para a validação que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Voltando aos slides, nós vamos ver um pouco mais sobre os certificados em si. Então, aquele certificado que eu acabei de baixar, mostrei para vocês, as informações mais importantes deles estão aqui apresentadas. Então, como ele é um certificado raiz, a gente pode ver que o emissor e quem pediu a emissão, o subject, eles são os mesmos. Então, quem assinou e quem pediu a assinatura é a AC raiz de Moçambique V0. A gente pode ver também aonde é feita a distribuição da CRL. Esses dois aqui que a gente vai ver nos outros também são informações que ajudam a identificar os programas que estão consumindo esse certificado, informações críticas de quem assinou. Então a gente vai ter o ID, o serial do certificado de quem assinou esse nosso certificado. A gente vai ter um resumo da chave, que é para achar ela mais rápido. E a gente vai ver também aqui que nas Basic Constraints ela é uma CA. Quando a gente chegar nos certificados de usuário, a gente vai ver que aqui, nesse campo, vai ser um CA false. E é só isso que a gente precisa para saber diferenciar esses dois tipos de certificado. Então, os certificados dessas
tipos de cadeias, eles são bem genéricos, eles são bem abertos, só que eles também são bem simples de ser, na maior parte, modificados. Tanto que para cada tipo de uso, geralmente, de certificados, de PKIs, ICPs no caso, a, os certificados eles vão ser bem diferentes um do outro no tipo de informação que eles contêm. Outro ponto crucial também é sempre verificar o tipo de assinatura. No nosso caso é SHA-256 com RSA. Se vocês olharem naquele exemplo de antes, o modo como ele apresenta essa informação às vezes pode ser um pouquinho diferente. No caso do Windows, quando ele mostra para vocês, ele vai mostrar SHA-256 RSA. Esse é o mesmo tipo que está escrito aqui, SHA-256 com RSA Encryption. A única diferença é que eles foram vistos em diferentes ambientes. Muito bem. Indo para ser políticas, a gente vê agora a diferença, onde quem pediu a assinatura, quem é esse certificado, a quem ele está atrelado, é a AC políticas, propriamente dito. E quem a assinou é a AC raiz. Essa é a parte onde a gente começa a ver essas setas, essa cadeia de certificação, propriamente dita. Outro ponto importante, no caso, geralmente as ACs de políticas e ACs raiz, ou seja, todas no meio, até chegar nas ACs finais, elas geralmente são offline, então elas ficam desligadas da internet, do mundo, provavelmente em hardware que não está ligado a nada. Elas só são acordadas, elas só são usadas quando é necessário. Já as ACs finais, elas são online, ou seja, elas têm muito mais interação. De novo, a gente pode ver aqui que é o ponto de distribuição para ver se essa AC é válida, ou seja, se a AC de políticas é válida, a gente descobre na CRL da raiz, porque é a raiz que vai dizer que é a raiz que diz se a AC política é válida ou não. Então a gente tem que sempre olhar um acima na CRL. A AC tradicional, a gente pode visualizar aqui de novo que a gente tem que é a AC políticas, a assinou, ou seja, o subject, a gente tem a AC tradicional de Moçambique. Uma algo importante, acho, para ser dito aqui, é que esse número de serial ele não é importante no sentido de informações do certificado para quem consome. Esse número de serial é importante para a AC que emitiu, ou seja, nesse caso, a AC políticas encontrar o certificado caso ela precise fazer alguma coisa com a AC tradicional. Geralmente esse número aqui ele começa aleatório e depois ele é incrementado um a um. A AC de certificados de assinatura única, mesma coisa. Nesse caso a gente pode ver essa seta aqui, onde ela foi assinada pela AC raiz, ou seja, ela não tem uma C de políticas atrelada. E é basicamente o mesmo esquema, né? A gente tem todas as mesmas informações, ela também é uma CA. Aqui no certificado de usuário, a gente tem essa. Pode parecer pequeno, mas é uma grande diferença entre os outros certificados, em que ele não pode emitir certificados de AC, ele não pode assinar uma requisição, do mesmo jeito que os outros conseguem. A gente vê aqui também que a validade agora ela diminuiu, ela é de 5 anos, em dias no caso, por isso que a gente tem um pouco de defasagem. E os usuários 3 e 4, que são os usuários da Cert AU, a gente também, de novo, consegue ver que tem essa diferença, na validade principalmente, e nas Basic Constraints. Essa validade, como eu falei anteriormente, ela é assim grande porque é só um documento que aquela chave assim. Então, mesmo que a chave seja extraviada, mesmo que por algum motivo alguma coisa deu errado e a chave é roubada por uma outra pessoa, ela não tem validade, porque nesse nosso esquema aqui de certificação de assinatura única, a chave está atrelada a um documento também. Então, se a pessoa for assinar qualquer outra coisa, não vai ser válida, porque esse certificado está atrelado tanto à pessoa quanto ao documento. Agora, antes da gente mover um pouco para o piloto propriamente dito, é só uma visão um pouco mais do futuro, do que a gente pensa que Moçambique pode chegar a ter, que nós teríamos os sistemas de gerenciamento de certificados, SGCs, todos com as chaves guardadas em HSMs, que são hardwares bem seguros,
hardware de módulo seguro, em português, se eu não me engano. E daqui dentro nós teríamos uma lista de certificados que o governo diria que são confiáveis, uma C do governo, para ele fazer as coisas governamentais, assinar documentos internos, esse tipo de coisa. Uma C normativa, que é a mesma ideia da C de políticas, uma C tradicional, uma C de certificação de assinaturas únicas para o povo, para documentos, mesmo esquema, e uma C educacional, onde ela efetivamente seria igual à tradicional, mas seria controlada por outras pessoas, pessoas da educação. Essas outras ACs, ela pode validar qualquer uma que esteja interessada em ser confiável dentro de Moçambique. E é isso. Então, qualquer coisa que tenha a ver com PKI, vocês podem me contactar o professor Custódio. E vou estar disponível o evento inteiro e além disso até. Agora, quanto ao piloto, uma coisa importante de ser dita é que todas essas raízes e certificados, elas precisam ser o usuário precisa confiar nesses certificados. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode baixar cada uma por uma. A gente vai abrir aqui no Windows e a gente pode instalar o certificado, usuário atual. Muito importante, a C raiz vocês têm que vir nesse colocar todos os certificados no repositório seguir, procurar e autoridade de certificação raiz confiáveis, porque o Windows, por algum motivo, ele não detecta esse modo da C raiz, mesmo sendo um certificado autoassinado, ele coloca nas intermediárias, pode dar alguns problemas. Então, vou dar um aqui, eu vou avançar, concluir, sim, importação, e se a gente abrir de novo esse certificado, a gente pode ver que agora esse certificado é válido. Então nós instalamos o certificado. Ou, caso, o que eu acho um pouco mais simples, um pouco menos chance de erro, você pode vir nesses dois downloads aqui embaixo. E ele é um arquivo que tem vários certificados. Então, baixando isso aqui, nós temos todas essas cadeias, a C raiz, políticas e tradicional. Você vê que na C raiz, ela já está instalada, não precisa instalar. Mas aí eu posso vir aqui na C de políticas, abrir, instalar certificado, mesmo esquema de antes. Com as intermediárias, vocês podem deixar no automático, tá? Concluído. E a gente tem que ela é válida. Também tradicional, a gente pode fazer e instalar ela também. Abrir, instalar. Mesma coisa. É bem simples no Windows. Como eu já instalei a C raiz na mão e essa aqui, posso instalar a C de certificado de assinatura única na mão também. E agora, qualquer certificado que for emitido por esse piloto, o computador ele vai reconhecer automaticamente. Então, se a gente vir aqui em assinatura digital, por exemplo, a gente pode abrir isso aqui. Eu já tenho meu cadastro, mas se vocês quiserem uma explicação mais a fundo de como fazer esse cadastro, do que ele significa, tem um vídeo do Frederico aqui nesse mesmo site. Então eu vou entrar aqui, eu vou escolher um arquivo que vai ser o meu atestado de matrícula, que era a única coisa de PDF que eu tinha em mãos. Então a gente envia o arquivo, isso tudo acontece por trás dos panos. Ele cria uma requisição de certificado, ele cria o par de chaves, ele coloca a informação desse documento dentro do certificado, ele manda esse certificado para ser CertAU, ela emite o certificado de volta para esse sistema e o sistema te devolve esse documento assinado. Então aqui não tem como ver no Chrome, mas se a gente abrir ele no Adobe Reader, a gente vai ver que ele vai detectar as assinaturas. Ó, todas as assinaturas são válidas. Então a gente pode vir aqui, Show Signatures, pode ver o certificado, e aqui a gente vê que tem o meu certificado e o certificado da cadeia mais cedo que ele confia. Como a gente confia no CertAU-MZ, então ele já para aqui. Se a gente não confiasse no CertAU, a gente veria o meu certificado, o certificado do CertAU e o certificado da raiz em cima. E ele faria essa cadeia, essa cascata de confiança. A gente pode ver por aqui também, se a gente for em Details do meu certificado.
E esse daqui, ó, 13614144042.000, ele não detecta porque não é algo muito utilizado, é um OID, um identificador que nós temos lá no laboratório. Mas essa informação aqui é o resumo, o hash do documento que eu enviei pro sistema. Então, mesmo que alguém consiga a minha chave, esse certificado está atrelado a esse documento e esse documento é válido. Então, o atacante não conseguiria fazer nada com aquela chave. O outro sistema que nós temos é o sistema de criação de um P12. Um P12 é um arquivo que tem chave privada e certificado. Então, posso vir aqui, emissão de certificado. Como eu já estou cadastrado e fiz o login, ele já baixa automaticamente para mim. Vocês podem vir aqui, usuário local, avançar. Não existe senha, muito importante. Então, é só um OK, isso aqui é coisa do Windows. Avançar, concluir e a importação teve êxito. Aí, tudo bem, mas como é que tu vê os certificados, né? Então, se vocês vierem aqui no Windows e digitarem gerenciar certificados de usuário, vocês vão cair nessa tela. E essa tela vocês vão ter todos os certificados instalados no Windows. Esse certificado que eu acabei de instalar é um certificado pessoal e ele vai estar aqui. A gente pode ver aqui, abrir o negócio, ver todos os detalhes que nem a gente fez lá no Adobe. Tudo certo. Aqui a gente consegue ver a cadeia inteira, todas válidas. Se vocês quiserem ver qualquer outro certificado, 2 cliques. Aqui, que eu acabei de falar, a gente consegue ver o certificado pessoal, mas a gente também consegue ver todos os certificados que o Windows confia. Nesse caso de raiz, a gente pode ver que o nosso está aqui, e o outro de certificação intermediária, certificados, a gente também pode ver aqui a tradicional, a de políticas e a de certificados de assinatura única, também estão aqui. Vocês podem deletar os certificados, só que eu teria muito cuidado em não deletar os certificados que o Windows usa, porque isso pode dar bastante problema no sistema. Além disso, a gente pode usar esse certificado nosso, de usuário que a gente tem aqui, para assinar documentos também. Qualquer documento, na verdade. Eu vou usar o Adobe porque ele é o mais simples e direto. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui em Ferramentas, Certificados, Assinar digitalmente, e ele vai pedir para a gente escolher uma área onde a gente vai botar a nossa assinatura. Então, posso botar a minha assinatura aqui. Ele vai pedir para a gente escolher um certificado. Como eu só tenho um, ele só vai aparecer um aqui. Se vocês tiverem múltiplos certificados, vocês podem escolher um deles. Continuar, ele vai gerar essa figurinha bonitinha do Adobe. Vocês podem rever os certificados para ter certeza que estão usando o correto. E clicando em Sign, ele vai pedir para vocês salvarem o documento agora assinado. E é isso, ele já verifica as assinaturas e se vocês mandarem esse documento para uma pessoa que confia nessa cadeia desse piloto, desse demo, o Adobe também vai verificar que a assinatura daquela pessoa é válida. Então, de minha parte é isso. Muito obrigado pela oportunidade. De novo, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer curiosidade, por favor, me manda um e-mail para o professor Custódio. Ele tem uma outra apresentação que fala um pouco mais sobre o geral de todo esse projeto. E, de novo, muito obrigado.